Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana eu tava pensando em qual assunto que a gente iria tratar aqui no nosso Occultcast, porque falou-se muito sobre defesa, falou-se sobre amarração, falou-se sobre algumas coisas que normalmente a gente não fala. Então pensei, cara, eu queria um assunto que fosse o mais leve possível e que qualquer pessoa pudesse participar, certo? E não vamos entrar num cunho muito profundo desse assunto, porque é mais para levantar uma questão, já que esse assunto em si, ele é tratado por praticamente qualquer pessoa, que é a questão da projeção astral. A gente já falou aqui um pouco sobre diferenças entre projeção astral e projeção mental, mas a gente nunca chegou a falar especificamente de uma delas. A gente falou de sonho lúcido, né, e de sonhos comuns. E a projeção astral é uma coisa que as pessoas confundem muito e algumas realmente acreditam que não há diferença entre o sonho lúcido e a projeção astral. E algumas outras pessoas acreditam que a diferença é absurda e que você comparar um ao outro é uma grande ofensa, né? Então, inclusive por conta disso, graças a vocês, eu consegui perceber, né, que as pessoas realmente não veem muita diferença na projeção astral para o sonho lúcido, para a projeção mental ou simplesmente para a imaginação. Eu novamente usei a nossa comunidade lá em Imperium Fortuna no Facebook para fazer uma enquete para verificar quais planos astrais as pessoas normalmente tendem a visitar, certo? Exatamente pelo fato de que normalmente quando uma pessoa lá nos anos 80 e 90 falava que começava a fazer projeção astral, ela raramente saía do plano físico, né? A projeção astral normalmente terminava com a pessoa flutuando sobre o corpo dela, e quando ela observava o próprio corpo na cama, ela acabava voltando, né, para a consciência dela no corpo físico. E o máximo que as pessoas realmente conseguiam fazer era se afastar muito e ver a casa de longe, ou chegar, vamos botar assim, numa altura das nuvens, onde elas conseguiam ver tudo lá de cima. Mas elas não iam assim a ponto de, eu fui para um outro plano. E quando eu falo um outro plano, eu tô citando planos de existência, certo? Por quê? Porque eu gosto muito de mitologia e praticamente todo dia eu dou uma lida e vejo algum podcast sobre, algum vídeo sobre. E cara, na mitologia a gente tem muito duas coisas: deuses e planos, certo? Então, como a gente ainda vai falar de deuses aqui, apesar de que, né, tanta gente já fala, mas eu vou dar um jeito legal de falar sobre isso, poucas pessoas falam sobre os planos em si. Eu até cheguei a citar alguns deles em matérias escritas lá na Imperium Fortuna. Lembrando que o nosso portal é imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se vocês se interessarem pelas matérias que são faladas aqui no podcast, praticamente todas elas têm uma versão escrita, certo? Com matéria puxada de um livro, ou de uma apostila, ou de alguma palestra, que foi escrita lá na Imperium Fortuna, ou por mim, ou por um dos nossos colaboradores. Então, se você se interessa, por exemplo, por planos, você vai lá e pesquisa planos astrais, planos mágicos, tem a barrinha de busca lá, vocês vão conseguir encontrar, certo, uma matéria escrita falando sobre isso mais detalhadamente. Aqui nos podcasts, normalmente a gente dá só uma introdução para ver se a galera curte, e aí a gente continua falando mais sobre isso. Então o que rola? Voltando à projeção astral, raramente as pessoas falavam sobre você projetar para um outro plano, ou seja, você ir para algum plano de existência dos conhecidos, né, que as pessoas falam, que aí a gente entra em um grande problema, que é, para que você acredite em um determinado plano,
você necessariamente precisa crer em alguma religião ou crença ou seita. Então, por exemplo, se você for católico, você vai acreditar que você tem o céu, que você tem o inferno, certo? Alguns acreditam que a gente tem um abismo. Se você for um kardecista, você vai acreditar que tem um umbral, você vai acreditar que tem vários paraísos. No hinduísmo você também vai ter os seus planos. Eu não vou citar agora os do hinduísmo porque não me vem nenhum à mente, que eu não vai errar a forma de falar o nome, certo? No Japão você tem um inferno onde as pessoas sofrem. Na verdade, no shintoísmo você tem mais de 40 infernos. Então o que rola? A gente pode citar esses planos sim como céu, como inferno, como paraíso, como purgatório. E a gente tem inclusive uma coisa que foi citada ontem no nosso grupo, que é a lenda urbana do Sete Além, né? Que seria uma espécie de plano não físico, atemporal, que pega as pessoas de surpresa por algum motivo e é uma espécie de umbral meio macabro. Então ele é mais tido como uma creepypasta ou como uma lenda urbana. Só que qual é a grande questão de todos esses planos? Todos esses planos foram inventados pelo ser humano. Todos eles. Assim como todas as religiões, assim como todas as palavras, assim como todos os deuses, foi tudo inventado pelo ser humano. Foi o ser humano que deu nome a cada uma dessas coisas. Elas podiam até existir antes do ser humano, mas só começaram a existir para o ser humano a partir do momento que eles deram nome àquilo. Então, inclusive ontem, quase rolou um debate um pouco amargo lá no grupo, porque uma pessoa ela tinha uma visão muito específica sobre projeção astral, enquanto as outras tinham uma visão totalmente diferente. E eu tinha uma visão meio termo do negócio. Então o que rola, gente? Eu vi isso, inclusive, na enquete. Todas as enquetes que a gente normalmente faz lá na Imperium Fortuna, os resultados são absurdamente claros. Então, por exemplo, quando a gente falava de Goetia luciferiana e Goetia tradicional, não sei o quê, duas ficaram no topo e todas as outras ficaram embaixo. Então a gente sabia, essas duas aqui são a top, sacou? Ou seja, a gente sabia que as pessoas já eram influenciadas, né, por uma daquelas questões. Eu sabia que normalmente uma ou duas daquelas questões iam ser o top de votação. Já nessa votação dos planos, onde eu cito, por exemplo, a pergunta era: qual desses planos vocês acreditam que pode ser visitado utilizando uma projeção astral? Eu botei inferno, paraíso, umbral, planos elementais, abismo, limbo, outros, e nego veio trazendo outros. Veio até o universo do livro da Urânia, sacou? Então o que rola? Cada um deles teve pouquíssima quantidade de votos acima. A gente tem até um máximo, né? Que foi 30%, o outro 23%. Só que aí os outros estão em 10%, 9%, 8%. Ou seja, as pessoas elas acreditam, né, pelo visto, né, porque se eu estiver errado, venham aqui nos comentários, vão lá no grupo e falem, que uma projeção é assim: se você consegue fazer uma projeção astral, você consegue ir para onde você quiser e pronto, sacou? Você se consegue sair do plano físico, parceiro, pega o teu bilhete e vai no ônibus que tu achar melhor. Pode ser um ônibus para cima, um ônibus para baixo, para esquerda ou para direita. Você vai conseguir fazer com a projeção. Por quê? Porque acho que a ideia que as pessoas têm de que se você se desprendeu do seu corpo, você está livre, ela ainda está muito intrínseca, né, na mente das pessoas. Então, por conta disso, elas não encontram uma limitação depois que a pessoa já conseguiu dar o primeiro passo. E essa é uma questão interessante, que é dar o primeiro passo. A projeção mental, o sonho lúcido, são coisas que não tem nada relacionado ao ocultismo ou à magia. Qualquer pessoa pode fazer, é um exercício mental. A projeção astral, ela, em um dado momento, principalmente na época da Madonna Cabala, né, ela se tornou algo muito popular. A gente teve bastante livro do Castaneda também, falando sobre o xamanismo, onde ele fazia algumas projeções usando alucinógenos e coisas do tipo. Hoje em dia a gente tem bastante gente usando vários aditivos para ter projeções mentais,
mas eles dizem que é astral, porque eles veem os índios que eram antepassados dele, etc. Então o que rola é a projeção astral, ela se tornou pop. E tudo que se torna pop quebra. Fica muito fácil, fica muito simplória. E é isso que a projeção astral se tornou. E nessa parte agora do podcast que eu queria falar é que sim, tem pessoas que acreditam numa projeção astral a nível um pouco acima. A gente sabe que tinha, né, uma galerinha que acreditava que dava até para fazer espionagem com projeção astral, que dava para você descobrir onde era uma base militar com projeção astral. E quando eu falo isso, muita gente acredita que eu estou falando de um Zé Ruela aficionado por guerra e etc. Mas não. Na verdade, vocês têm que entender que, não vou dizer uma tradição, mas a crença na sorte, etc., é muito, mas muito conhecida, né, entre os grandes generais, etc., em todas as guerras possíveis, sacou? Muitas guerras foram afetadas por conta da crença religiosa dos comandantes, vamos colocar assim. Então, quando eu falo que um exército tentou treinar espiões para fazer projeção astral, para procurar submarino escondido nuclear, eu não tô falando de um Zé Ruela, não. Eu tô falando do alto escalão e de que muita grana, sacou, foi separada e gasta para tentar fazer isso. Se deu certo, a gente não vai poder dizer, com certeza. A gente tem um livro falando sobre um projeto da Sony, que é o Sony ESPR, ou SPER, onde eles procuravam pessoas que tinham poderes paranormais, e nesses poderes paranormais entrava sim a projeção astral. Mas aí, né, vai de cada um acreditar que aquilo era real ou não. Reza a lenda que o projeto foi abandonado porque não encontraram resultados satisfatórios. Porém, isso no Japão é bem famoso. Para quem curte aí a cultura de anime e mangá, já deve ter visto esse termo, SPER, principalmente quando eles falam de pessoas paranormais. Então, primeiro vem esse lance, né? Vamos dizer que a projeção astral possa realmente ter sido algo paranormal e não algo espiritual. Já ia ser um pouquinho complicado. E aí nós temos todas as projeções astrais de todas as tribos, de todos os magos, de todos os mágicos, dos livros, dos ocultistas e da porra toda que a gente tem até esse ano, vamos colocar assim. Então, muitas das visões que as pessoas têm, muitos dos livros que as pessoas escrevem sobre o que tem do lado de lá, são baseados em projeções astrais. Então, você acreditar que essas projeções astrais eram apenas algo intrínseco da pessoa e etc., é um pouco complicado. Porque não só os ocultistas, magos, etc. tiveram isso, nós tivemos também, tipo, o próprio Apocalipse, né, e tal. Foi de um cara que fez uma projeção, vamos colocar assim. A gente tem os apócrifos, tipo o livro de Enoque, que também foi um cara que fez uma projeção, obviamente, de mãos dadas com um anjo, para ir ver o inferno, com um monte de anjo com a língua pendurada e o caralho é quatro. Então, negar a existência da projeção astral como algo ao menos mitológico é um erro, certo? Ah, mas eu quero praticar e quero tentar. Cara, o que mais tem é manual, aula e etc. Se realmente a gente for dar aula na Imperium Fortuna, provavelmente a gente vai ter um curso de projeção astral, porque eu particularmente acredito em projeção astral. Não só na projeção astral de você vai sair do teu corpo e tu vai ficar observando o teu corpo que nem os yogin mandam você fazer. Eu acredito sim que a pessoa ela pode projetar para outros planos de existência, desde que ela consiga vibrar a consciência dela em outra vibração que seria não a do plano físico. Pode parecer coisa de maluco, mas sim, eu acredito que uma pessoa ela pode ir para o umbral e depois voltar para casa de manhã. Ela pode ir para o céu, dar uma olhada no céu e voltar. E que existem muitos, mas muitos outros planos que podem ser visitados
pelo ser humano e que sim, existem pessoas que estão catalogando esses planos há muito tempo, certo? Algumas pessoas acreditam que tem mais de 70, outros dizem que tem mais de 100, alguns dizem que são apenas 40, alguns dizem que os planos estão um do lado do outro, sacou? Num grande planeta Terra bizarro. E algumas pessoas dizem que estão todos no mesmo lugar, mas vibrando de forma diferente. E que a projeção astral, na verdade, nada mais é do que você mudar, alterar a sua vibração para que você simplesmente comece a enxergar atrás do véu. Ou seja, os outros planos estariam atrás desse véu, dessa vibração que você consegue ativar utilizando tipo o terceiro olho ou coisa do tipo. Então, vocês já percebem que o fato das pessoas acreditarem que conseguem visitar todos os outros planos não está totalmente errado. Na verdade, pode até ser uma grande certeza. Um dia, óbvio, não hoje. Mas pode até ser verdade mesmo. Pode ser que qualquer pessoa pode ir para qualquer lugar e não seja tão difícil. Sendo que, como a gente sempre imaginou, a gente imagina que basta morrer para ir para outro plano, né? Então, se basta morrer para ir para outro plano, você pode simular isso. E por conta disso, nós temos vários rituais que fazem isso. E bom, hoje eu tô gravando um pouquinho mais tarde e o vizinho já começou com a maquita dele. Então, antes que ele estrague meu podcast, eu vou encerrando por aqui. Se vocês se interessarem pelo assunto, a gente continua, porque tem muito livro, muito material, muita entrevista sobre projeções e os resultados que elas trazem, né? Até porque muita gente tem algumas projeções astrais como uma experiência de vida que mudou a vida delas. É bem emocionante de ver e tal. Mas aí é com vocês. E lembrando que eu queria falar hoje também de exorcismo, já que saiu o filme lá do O Exorcista do Papa, do Vaticano. E também queria falar sobre os efeitos de amarração. Quem está sofrendo amarração, quais são os efeitos que ela sofre. Só que aí eu fiquei na dúvida de qual fazer, então eu fiz essa enquetezinha para a gente falar de um assunto um pouco mais leve. Lembrando sempre que a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso portal imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br. Temos a nossa página no YouTube, no Facebook também. Então, se você está vendo por lá, compartilha, dá o like, dá joinha, comenta e se puder se inscreve no canal. Lembrando que a gente não dá muita atenção para o YouTube, mas não quer dizer que a gente não esteja lá. É que lá a gente tem que colocar os vídeos, a gente não pode botar só os áudios, então dá um pouco mais de trabalho e por conta disso lá tá um pouquinho mais atrasado. Se você gosta muito do nosso material e quer ajudar a gente tem o nosso Apoia-se, pode começar de R$5 e vai até R$50. Lembrando que todo o dinheiro que a gente acumula com o nosso Apoia-se é utilizado no próprio portal e no próprio canal. Então, quanto mais apoiadores nós tivermos, mais a gente vai poder gravar podcast, escrever matéria e fazer as outras coisas que a gente tanto gosta. Lembrando que todos os apoiadores ficam lá no nosso mural de apoiadores e eles têm o direito de pedir uma matéria para podcast ou para matéria escrita no portal. Então, galera, valeu, por hoje é só. Fortuna.